vai nos falar sobre a sacralidade da ordem temporal. O que o doutor Plínio, sobretudo o pensamento subjacente de Plínio Corrêa de Oliveira? Muito obrigado, São Paulo. Mas a sacralidade da sociedade temporal é a civilização cristã. É a civilização na qual nós vivemos, com suas instituições, seus hábitos, com suas leis. O Estado faz parte da civilização, ela faz parte da nossa cultura. E existem diferentes concepções do Estado, muito diferentes. A primeira delas, o Estado monárquico ou um Estado republicano, democrático, que essa marca foi muito acentuada na Revolução Francesa. Mas nos importa aqui a análise dos aspectos de sacralidade dessa sociedade. O que é a sacralidade? É um conceito muito caro ao senhor Dr. Plínio. Existe o sagrado e existe o sacral. O sagrado diz respeito ao culto, diz respeito à igreja, ao clero, que é a primeira ordem da sociedade, a mais alta das ordens da sociedade. Diz respeito, sobretudo, ao papado, o Santo Padre. Independentemente se ele é santo ou não a ser canonizado, muitíssimos não foram, mas nós damos a ele, pela função que ele tem de Santo Padre, é a primeira autoridade, a primeira personagem, ou o primeiro personagem na civilização cristã. Bem, aqui nós temos uma visão da sociedade tal como ele era na Idade Média. Não quer dizer que nós, digamos, precisamos voltar para esse tipo, que todos se vistam desse modo, que as casas tenham aquele tipo. Não se trata disso. Mas aqui a sacralidade, então o que é a sacralidade? É a ligação entre o profano e o sagrado. Isso é que se chama a sacralidade. A sacralidade são os objetos, aqui nós temos ali uns potes, por exemplo, os costumes, a arquitetura. Hoje em dia, qualquer desses prédios nós acharíamos que é uma igreja, e uma igreja muito bonita. Sobretudo aquele da direita, evidentemente ele não é uma igreja. Tudo indica que ele seja a prefeitura do tempo, porque os mercados, eles se davam, em geral, na praça fronteiriça à prefeitura. O outro, visivelmente, é uma igreja, certamente aí, se for sede episcopal, à esquerda era a residência do bispo, com a imensa popularidade que eles tinham. Na Idade Média, o verdadeiro poder estava na mão dos bispos. É a igreja que, na sua santidade, ela disse, não, a igreja não vai governar a sociedade civil. Quer dizer, a igreja não vai decidir onde deve se construir um hospital, onde vai passar a ponte, qual é o tamanho das ruas. Isso a igreja não vai decidir, isso trata isso é objeto da sociedade civil. Que é aquele, e poderia ter. Por quê? Por que a grande autoridade era dos bispos? Certa vez eu perguntei a um professor, um medievalista, professor Georges Duby, foi em Roma que eu estive com ele a primeira vez. Duby, Georges Duby, era o maior medievalista da Eva. Não, ele faleceu. Mas eu disse, e quem são esses santos, esses bispos que estão na fachada da Catedral de Notre-Dame, que agora é muito em foco pela restauração que ele sofreu? Ele disse, não são santos, mas a grandeza dos bispos era tal que lá estão eles. E um deles, por exemplo, é o bispo Sully, que era bispo na época da construção de Notre-Dame, Notre-Dame de Paris, 1168, quando foi posta o Papa, acho que Alexandre II foi pôr a pedra e pôs a pedra fundamental de Notre-Dame, mas é que os bispos realmente mandavam. Por quê?
Porque os bispos, eles faziam muitos milagres naquela época. Isso era uma tradição. Então, saindo do paganismo, o povo via entre este bispo que curou alguém ou que ressuscitou alguém, as ressurreições não eram comuns, mas elas aconteciam, tinha várias vezes, tinham lugar várias vezes, entre esse homem e o nosso rei, que é da mesma tribo que eu sou, o nosso rei, cuja família eu conheço, aí eu vou obedecer ao bispo, porque esse bispo tem parte com Deus. Se ele pede a Deus um castigo sobre mim, eu estou liquidado. Se o rei me persegue, eu posso fugir. Mas de Deus, eu não posso fugir. A conversão de Clovis, o primeiro rei francês, se deu, o bispo era São Remígio. São Remígio já tinha ressuscitado 3 mortos antes da conversão de Clovis. Quer dizer, eles tinham um poder muito grande. E esse poder era como que um manto que se desdobrava sobre a população. Por exemplo, em matéria de honestidade, qual é o preço daqueles vasos? Talvez fossem até importados, eles parecem um pouco italianos. Aquele ali segura, tem uma caixa na mão. Isso aqui está vendendo coisas muito úteis naquela época, quando os jovens se dedicavam à defesa do país. Este burrico carregado de uma mercadoria. Olha isso veio das Arábias. Tá? Como é os tecidos em geral vinham de Flandres, ali da Bélgica. Aqui é visivelmente da França. No livro da TFP americana, que agora temos em português, O Retorno à Ordem, tem uma passagem muito bonita, que um amigo de São João Bosco, já idoso, dizia: caro Padre Bosco, a morte me preocupa, porque eu terei que prestar contas a Deus. Esse amigo dele era ferreiro, fazia ferradura, fazia isso aqui, essas armadilhas, essas armaduras aqui, faziam lanças, espadas, etc. Ele disse: eu sou ferreiro há muito tempo. E Dom Bosco disse: mas qual é a preocupação? É o preço que eu peço, porque eu é que dou o preço. E eu quero dar o preço justo, porque eu faço o cálculo, né, e cobro, diz, isso aqui me custou, digamos, 10. Tá certo? Eu dou o preço 8. Eu prefiro dar assim, com a preocupação de que o preço que eu ponho no meu livro de contas é aquele que a providência pôs no livro da vida que está no céu. E se não for, no meu juízo, como vai ser? Imagina como era naquele tempo, né? Isto o que é a sacralidade, a ideia da presença de Deus em todas as coisas. A sacralidade ajuda a nossa santificação. De que modo ela ajuda? A outra foto, por favor. Veja o choque. Onde é mais fácil a santificação? Nós chegamos a esse ponto. Isso aqui não há país que não tenha isso. São Paulo, Rio, não há país que não tenha. Então, aqui, pode voltar, por favor, é possível? Aqui, onde é a honra, a calma, o conselho que eles pedem para o fabricante. Era proibido a propaganda. A propaganda era proibida. A propaganda era a qualidade do objeto vendido. Se eu comprei esse relógio aqui, é muito bom, eu vou dizer para os outros: compre aquele relógio, compre aquele relógio, compre aquele relógio. É o boca a boca, boca a ouvido. Se eu faço a propaganda do relógio, esse é o melhor relógio do mundo. Você nunca vai conseguir um assim. Este vidro aqui, tá certo? Então, a propaganda na Idade Média era proibida. Havia o conselho. Por quê? Ludibriar a pessoa. A tendência.
Eles tinham a ideia a ganância, né? A avareza é um dos vícios capitais. Passa por nós sempre algumas ideias, na hora do negócio, de ser avaro. E é um dos 7 pecados, pecados capitais. A outra, por favor. Isso aqui, não, qual é a elevação que tem aqui? É dinheiro puro mesmo. E o engano que tem, não dá, a pessoa nem decide. Como é que ela sabe qual é o preço de um desses coisas que nós estamos aqui? Então, a nós que nós usamos aqui, isso foi a evolução, levou a isso. Quer dizer, foi uma perda da sacralidade. O que pode lembrar Deus aqui? Creio que nada. O que lembra o prazer, né? O dinheiro, a riqueza, ganhar mais? Praticamente tudo. Isso é na Coreia. Foi uma fotografia, mas os senhores veem isso em toda parte. Bom, o modo de ser aqui e o modo de ser da Idade Média tem uma influência muito grande na nossa alma, porque nós vemos, nós sentimos, nós tocamos, nós temos relação com o comerciante. Não quero falar só de comércio, mas do médico também. Quer dizer, essa mentalidade, ela influencia a nossa alma. Essa influência é a sacralidade. Nosso Senhor Jesus Cristo falou muito em sacralidade. O choro de Nosso Senhor, pouco antes da crucifixão: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te reunir, como a galinha recolhe seus pintainhos. Então, ele se comparou a uma galinha. Eu queria ser como a galinha. A coisa é mais como nunca. Se alguém dissesse, olha, ele disse que nosso Senhor Jesus Cristo é uma galinha, eu só dizer, blasfemou. Blasfêmia. Não pode se comparar com uma águia, com o pombo do Divino Espírito Santo, com o cisne, que é uma maravilha, sabe? Mas com a galinha. No entanto, ele disse, Agora, isso é uma lição para nós, muito mais importante. Não posso mais, não vou dizer mais importante, mas é também importante para nós, no Santa Igreja, o galo, que está no último, na ponto mais alto de todas as igrejas. Eu tenho fotos, mas não trouxe, das igrejas na França. O galo, em cima da cruz, tem a cruz, né? Lá em cima. Também disse uma blasfêmia. Como é que ele vai fazer um puleiro, a cruz de puleiro? Blasfemou. Não pode ser. Pode, porque o galo é nosso Senhor Jesus Cristo. É a representação de nós. Só por isso ele pode pôr os pés na cruz. Está certo? Porque a cruz é dele. E é o símbolo de Nosso Senhor. Porque é ele que vê a luz surgir logo no início. Nosso Senhor é que nos transmitiu a luz, Lumen Christi, foi ele que trouxe a luz para a cristandade. No meio daqueles pecados, o Estado de Israel estava uma coisa horrorosa. Basta ver quando os magos, os reis magos chegaram, dirigidos pela estrela de Belém, foram falar com Herodes, que é rei. Eles eram reis, foram falar com o rei Herodes. Isso está na Escritura, não é visão de um santo, não, está na Sagrada Escritura. Ele disse, nós viemos à procura do vosso rei. Onde está vosso rei? Então diz assim, e Herodes tremeu, e com ele toda Jerusalém. Toda Jerusalém não queria o Messias. Então Herodes chamou os sábios dele e disse, olha aqui, de acordo com as Escrituras, está na época do Messias. Eles dizem assim, e o Messias vai nascer em Belém. Tem lá o profeta, eu esqueci o nome do profeta que diz isso. Não é do Isaías, Jeremias, dos grandes, não, dos mais conhecidos. Né? E Herodes, então, disse para os magos, vão lá, visita, depois volta e me diz onde ele está. Por quê? Porque eu quero matá-lo. Tá certo? E mandou matar. Isso era o estado da civilização naquele tempo.
Eles não queriam o Messias. Eles estavam profundamente corrompidos. Mostraram essa corrupção quando mataram o nosso Senhor Jesus Cristo. Eles provaram. Perseguiram o nosso Senhor com aquelas perguntas, expulsando a ele de cidade em cidade. Bom, assim estava, por isso que o galo é aquele que vê a luz. Segundo, com o canto dele, ele denuncia o perigo. Ele está lá no alto e ele vê o que se passa, aqueles que vão atacar, tá certo? Aqueles que têm a má intenção. Tem várias coisas que são atribuídas ao galo. Nosso Senhor Jesus Cristo, mas isso, o galo, digamos, foi uma descoberta, foi um uso que veio na civilização cristã. O Nosso Senhor se comparou, então, com a galinha. Ele nos dá esse exemplo. É o ato da galinha reunir em torno de seus pintainhos. É o ato da... Não, ele pôs o seguinte, que só ela faz. Depois dessa comparação de Nosso Senhor, sobretudo nas crianças, os mais jovens, quando eles veem a galinha que colhem os peixes, eles têm vontade de entrar também. Dizem, como eu gostaria de estar lá. A ideia de uma proteção, de um amor materno, de um calor, tá certo? Todos admiram. Isso certamente é algo ligado a essa afirmação de Nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, então, Nosso Senhor usou algo natural, aqui um animal, para dizer, aqui está a virtude paterna e a virtude fraterna. Mais tarde, ou mais cedo, ou antes, não sei, ele disse também, olhai os lírios do campo. Não tecem nem fiam e, portanto, têm uma formosura maior do que Salomão, tecendo os seus mantos com ouro, prata e os lãs especiais, não conseguiu ter. Os lírios, que a gente pisa, que a Escritura diz, a gente arranca, joga no dia seguinte, está no fogo. Né? Então, a grandeza de Deus, aquele pequeno lírio é como um símbolo. Isto tudo é sacralidade. Isso é propriamente sacralidade. Porque nosso Senhor Jesus Cristo é Deus. Então, a relação entre as coisas criadas, um objeto, uma flor, um animal, e Deus nos prepara melhor a participar da fé, a aceitar a fé. Aqui, suponha, a gente vai à missa, aqui. Então, atravessa esta rua. Ou atravessa o mercado. Pode voltar aquele... O que já o mercado é uma certa preparação para a missa. Honra, elevação, dignidade. Ninguém está gritando aí. Não tem medo de ladrão. Se eu comprar aquele pote, o centro vai me cobrar 3 vezes mais, porque eu não tenho ideia de qual é o preço do... Não. Era uma tranquilidade. Isso é praticamente o átrio de uma igreja. Daí a igreja sempre ter protegido o mercado. Sempre ter... Aqui, eu não estou vendo aqui, mas deve ter... Os monges e os padres passeavam aí, conversando com um com o outro, não como vigilantes, tá certo? Mas como exemplo de pobreza, que não podia comprar aquilo, mas que eles participavam da alegria daqueles que compravam. Isso dá a unidade na Igreja Católica. Um outro exemplo, tirado também, Nosso Senhor comparou a nossa atitude com o grão de mostarda. O grão de mostarda todos conhecemos, é minúsculo, mas então aquilo se desenvolve, dá uma grande árvore, e Nosso Senhor disse, Nosso Senhor era poeta, ele disse, onde vêm as aves do céu habitar e fazer os seus ninhos, ele não esqueceu das aves do céu, não? Que vem, aquele da sombra, e depois a mostarda dá o alimento também. Essa relação entre o que nós vemos, tá certo? O que nós sentimos e o aspecto superior é que se chama a sacralidade. Então,
mas absolutamente tudo é central. Nós podemos pensar em Deus, ter uma ideia de Deus, olhando uma maçã, uma rosa, absolutamente tudo. E isso que prepara o espírito para receber a fé. E um modo que a Revolução usou, não pode passar para conseguir, para tirar a fé, é criar ambientes como esse. Aí você aí a pessoa aí se embrutece, tá certo? Enormemente. Ela não tem vontade, ela se materializa vendo isso. Se ela for à missa, passar por esse ambiente, ela tem que ficar pelo menos meia hora. Ela esquece. Poluindo, né? Ela esquece. E um pouquinho de concentração na oração. O sermão do padre, qualquer. Ela vai ver um novo desses aparelhos celulares que diz, eu preciso comprar um, e depois eu tenho rivalidade com a minha vizinha, eu tenho então, é feito para isso. Vocês acham que eu estou exagerando? Não, no final não. A coisa é assim. Então, a relação entre a realidade concreta que nós vemos, aqui é um restaurante. Aqui é uma relação entre a realidade concreta e o sobrenatural, é que se chama, o sobrenatural é o sagrado, e isso é que se chama sacralidade. Aqui é um restaurante, fixe bem, qual é o próximo? Olha só, olha a diferença. Isso aí na França, são 3 franceses. Olha, ali a janela com uma cortininha, nada disso é fino, mas a conversa entre eles é muito animada. Eles podem ficar aí muito tempo. Esse aqui da esquerda está saboreando, o chefão aqui é aquele do meio. Eles acertou no meio. E o outro está assim, e eu aceito ou não aceito? Porque ele falou, é correto? Como é que está isso? Para eu refutar, eu preciso de mais um gole. Então ele já vai dar mais um gole. Então a pessoa dizer para você, não, você está errado. Ou não está errado. Mas isso é humano. Isso é a conversa. Agora volta, por favor. Isso tudo aqui é estudado em laboratório. Essa decoração aí não é o dono que diz, vamos pôr aquelas prateleiras lá que a gente não sabe para que serve, vamos pôr a cadeira dessa. Olha essa cadeira aí. A indignidade dessa. Olha o chão com aqueles círculos. Tá certo? Hã? O teto e o teto. Mas não tem. Olha as lâmpadas. Veja esse lustre que tem aqui. E aquelas lâmpadas lá em cima, que parece uma cartola. Ah, o senhor não sabe. O senhor não sabe onde está. Absolutamente não sabe onde está. Agora, um dos que eu li, que eu estudei, que esse aqui, eu creio, eu acho que não é. Esse não é o McDonald's. Mas parece shopping. Shopping, não? E de que país? Pode ser qualquer um. Daqui é similar. Porque, como? O shopping daqui é similar. Exatamente. Porque eles põem em qualquer país, porque a velha meta da maçonaria é acabar com as nacionalidades. Fazer sim, exatamente. E aqui isso é impossível saber o país. Outra coisa, uma das regras do McDonald's que eu li é que a coisa. Isso foi aplicado num McDonald's que tem em Londres.
ao lado da Catedral Católica de Londres, porque a grande catedral do Westminster era protestante, ficou na mão dos protestantes. E os católicos construíram outra. É o seguinte, dá vontade de ir embora, de não ficar aí. Já tinham visto isso, não? Já tinham visto. A pessoa diz, olha, eu vou comer, porque senão a minha fome me impede de trabalhar, mas eu vou me embora. Eu não, olha essa cadeira, quem é que pode querer ficar sentado nessa cadeira? O que eu ouvi sobre isso foi que eles pensam numa arquitetura que, a princípio, provoca o instinto da gula na pessoa para ela entrar no restaurante e comer, mas, ao mesmo tempo, dá uma insatisfação nela conforme ela está lá, para ela querer ir embora também, para abrir vaga para o próximo. Exatamente. É a dança das cadeiras, O que tem as cadeiras? É uma dança da cadeira. Dança da cadeira? E quanto maior o fluxo, mais dinheiro entra. Lógico. Não, mas lógico. Esse McDonald's de Londres que eu falei é no centro de Londres e é a zona comercial. Então tem horas que o pessoal que para comer um cachorro quente, um hambúrguer, faz fila. Faz fila numa temperatura de menos 4 graus. Quer dizer, não é muito agradável. É preferível estar hoje aqui com 32 do que menos 4 lá. Olha as perninhas da cadeira. Olha a mesa. É bonita a toalha que eles puseram, né? Com rendas. Eu acho que é rendas do Oriente. Por que a igreja, a civilização cristã, é a mesma coisa que dizer a igreja. A mesa é toda ela cercada de uma sacralidade. Tem ela já morreu, uma socióloga, aliás, uma socióloga inglesa. Eu procurei ter contato com ela, quando eu entrei em contato com ela, me disseram, olha, ela acabou de falecer. Então, ela dizia o seguinte, quando eu era menina, devia ser nos anos 30, a minha mãe dizia, domingo, a vovó vem aqui, ela vai almoçar conosco. E ela vai trazer o frango, aquele frango que só vovó sabe fazer. Era alegria. Lavavam as toalhas, compravam flores para receber a avó, limpavam bem o chão. Chegava a avó, finalmente, né, então, estavam as toalhas, bonito, os cristais, não precisa ser rico, a porcelana era como é que a grande porcelana, não tem uma expressão interessante para eles, para mostrar que é a porcelana que fica na cristaleira e que só sai em certas ocasiões. É normal, isso todo mundo faz. Então, põe os talheres, o guardanapo, põe o maior, bordado com as iniciais da família, sabe? E a vovó vinha, como é que a senhora fez isso? E o recheio, aquilo enchia a semana. Agora, a gente diz, olha, domingo vem a vovó. Ela vem na hora da partida do tênis. Eu tenho que ver a partida do tênis. Absolutamente. Não dá para dizer para ela não vir. Mas e o frango? A gente compra um daquelas aqui na esquina. Então, bagatelizou, tirou a sacralidade. Ora, a avó, o papel das, não vamos falar sobre isso, mas o papel dos avós é muito grande para o equilíbrio da família, para o amor entre os cônjuges, entre os pais e os filhos. Tá certo? Os filhos gostam dos avós, então recebe-se a avó com uma certa cerimônia. Ela vem, a vovó vem, ou é minha mãe, ou é a mãe da minha esposa, ou lembrar todo o tempo da infância. A sacralidade foi isso, a raiz disso é o ateísmo. Honrar pai e mãe é um mandamento. Mas o que é honrar? Não é obedecer, não é servir, é honrar. Quer dizer, dar honrarias tanto quanto possível. Eu não vou contrastar uma orquestra para tocar em casa porque minha mãe vem hoje aqui me visitar, não se trata disso. Mas honrar. Aqui, o que a gente vê não é... Põe o outro, aquele... Ali, aqui tem um calor humano. Olha só, a cadeira deles, se não me engano, tem braço. Não tem.
A cadeira dele é uma cadeirinha francesa, que a gente, toda de palha, porque o espaldar está aqui, está vendo? Aí está o espaldar. Isso existe, essa cadeira existe em toda a França. Mas eles podem passar horas aí, fumando, ou naquele tempo não tinha as proibições, calor humano. A troca de ideias entre eles. É por isso que a gente vem aqui, senhor. É mesmo. É por isso que a igreja promoveu uma série de associações. Sim. Das mães de família, por exemplo, das senhoras, das jovens. Nós precisamos disso, em virtude como é que se diz, da inclinação social que Deus deu à pessoa. Bom, então, Deus é o sagrado, mas pela bondade dele, nós não podemos ver a Deus. Então, diz São Boaventura, nós não podemos ver a Deus, nós não vemos a Deus. Mas então Deus deixou aqui na terra sinais dele, vestígios dele, semelhanças com ele. E isso nós vemos na sociedade civil. Continuamente, Nosso Senhor com a galinha, os lírios do campo, a árvore de mostarda, a maçã, super símbolo, nem se fala. Né? Os sinais, por exemplo, trovão. Santa Teresinha gostava dos trovões e dos raios. Ela gostava de ver o raio, ser a fúria de Deus contra o pecado. E ninguém controla nem Deus. E ela disse, eu não tenho medo porque eu estou em paz com a minha consciência. Deus não vai mandar um raio na minha cabeça. Deus não vai mandar. Ela apreciava, ela gostava muito de ver aquele que pareciam carros que iam rolando. E a gente não explica, não vê. Primeiro não sabe como é que aquela eletricidade foi parar lá em cima, absolutamente incontrolável, uma descarga elétrica brutal, que destrói uma casa. Isso é um sinal de Deus. Deus deixou vestígios dele. Um dos vestígios de Deus é a água. A água é misteriosa, a água é tão bonita, tudo que ela serve, nós não podemos viver sem a água. A água é um dos mais ricos símbolos, aliás, quando a bênção da água benta, a bênção da água, que faz com que a água fique benta, quando no sábado de Aleluia, da semana, é uma maravilha, recorda a primeira criação, depois o castigo de Noé com a água, Nosso Senhor imerso no Jordão para ser batizado, que saiu do lado de Nosso Senhor Jesus Cristo, ele quis que saísse água, ele já estava morto e ainda deu água quando Longinos é muito bonito, é um símbolo, a água muito grande, uma semelhança. A maior semelhança com Deus são os anjos, tá, porque é puro espírito e Deus é puro espírito também. Mas também Deus criou o homem à sua semelhança. Como é que se diz? Não sei o que é semelhança. E Deus, imagem. Então ele tem imagens de Deus também. Ora, isto, nos tempos cristãos, era muito recordado. Eles como que viam nessas imagens, nesses vestígios, nesses sinais, uma lembrança de Deus, não uma presença de Deus. De algum modo, uma presença. De algum modo. Mas quando a gente fala em presença, se lembra da Eucaristia, é só a Eucaristia que é a presença real de Nosso Senhor. Mas numa flor, numa árvore, no pé da mostarda, na árvore da mostarda, é uma recordação de Deus. Assim como eu posso ter um quadro de Roma e dizer, de algum modo, traz a presença de Roma aqui. Isto é a sacralidade. Nós temos que conhecer, amar e servir a Deus, e para conhecer a sacralidade é que nos faz conhecer e amar a Deus. Pode ver o próximo, né? Aqui
É o seguinte, o combate à sacralidade levou ao igualitarismo e levou à feiura. Não há nada de bonito aí. Primeiro, tudo é igual. Igual. Isso cansa enormemente a pessoa. Enquanto, nas épocas anteriores, na Idade Média, até aqui em Belo Horizonte, nesta rua aqui, uma casa diferente da outra. Uma será mais rica, a outra tem um aspecto mais de operário, tá certo? A terceira tem o bom gosto, porque a senhora que mandou construir pôs uma torrezinha aqui e fez um jardim. É uma expressão da personalidade. Aqui não tem. Aqui é a expressão do dinheiro. Unicamente. E nós, brasileiros, pecamos muito isso. São Paulo, Rio de Janeiro, a Avenida Rio Branco, no Rio, era uma beleza. Era pelas fotografias que a gente vê. Mas vale pelo metro quadrado. Se tem uma casa bonita, mas eu posso construir um desses prédios, arrasa a casa. Faz lembrar a barbárie. Quando Roma foi invadido pelos bárbaros, as artes que havia em Roma, as estátuas, as imagens romanos eram exímias, até hoje estão lá. Os bárbaros precisavam de cimento para construir, moíam aquelas... Aquilo valia pelo peso de mármore que tinha. Moíam e faziam o muro que eles queriam. Nós não estamos muito longe disso. A Avenida Paulista, em São Paulo, era muito bonita. Os bairros, depois um aspecto familiar, calmo, de limpeza, de ordem. Imagina, no lugar de um desses prédios teria uma casa. Agora tem quantos aí? Para manter a limpeza, porque a população é talvez 1000 vezes maior. Então são 1000 tocos de cigarro a mais no chão, 1000 papelzinhos jogados no chão, 1000 sacos de embrulho. É uma reação em cadeia em direção ao feio. A própria vizinhança da nossa sede lá em São Paulo relembra bem isso, né? A nossa sede lá destoa do restante da vizinhança. Destoa. É a única casa que sobrou. E nós conhecemos os vizinhos, 3 casas ali, de fazendeiros paulistas, metro quadrado. De rua. Então, agora... Eu me lembro que o corretor me procurou, antes de ser tombada a nossa sede, ele estava oferecendo milhões lá por metro quadrado na nossa casa. Não, sim. Hoje em dia, felizmente, não podemos mais. Ela não pode ser. Os proprietários não vendem, não. É. Ele aparecia lá e aumentava assim. Que cara que eles fizeram? Cara nenhuma. Nenhuma. Não vão vender. Não, isso tudo é ligado à religião. Sabe? Porque se a pessoa diz, eu não posso construir, eu vou ganhar milhões, mas diante de Deus, eu não posso construir um prédio como esse. O senhor disse, bom, você não vai encontrar ninguém assim. Tira o cavalo da chuva. É verdade, hoje em dia não encontram mais. Mas isso devia ter sido pensado no passado. Né? E muitos... Roma. Se os romanos tivessem, hoje em dia, moderno, se comportado como os brasileiros, quem que ia visitar Roma? Quem que ia? Viena. O Nelsinho não está aqui, mas nós ficamos em Viena. Viena é uma cidade linda. O máximo são palácios de 6 andares. Isso desde o século XIX. Tem gente que viu isto. E eles... Roma é um encanto, né? Nós moramos lá. Se o Nelson foi viajar à Europa, começa a ter vida pela... Tá vendo ali é o Palácio Farnese, né? Se derrubasse ele e pusesse um shopping, aí, daria uma fortuna. Aquele romano. Então, quem é que perderia se ele fosse derrubado e fosse um shopping? A alma. A alma é que perderia. Esse quadro aqui, que é o Palácio Farnese, Embaixada Francesa em Roma, não? É um palácio, a gente fica contemplando, fica olhando para ele, porque a gente bebe grandeza, bebe tradição, harmonia, lógica, e mesmo que nós não sejamos capazes de explicitar o que nós estamos vendo,
aquilo influi e toca a nossa alma. Então, nós tivemos aqui recentemente uma reunião sobre a inteligência artificial. Para isso, estudamos um pouco quando o Dr. Plínio trata do avanço da técnica. Então, estão surgindo novas tecnologias e esse mundo moderno, ele quer avançar a técnica, mas uma técnica sem Deus. Sem Deus. Tudo isso é sem Deus. Então, a tecnologia provavelmente não necessariamente ela é ruim, mas o problema é que ela É o usada mau sem Deus. uso, é o mau uso. Não é pecado tomar um trem elétrico nem um avião, não é, mas o mau uso que foi feito, o exagero com que foi feito isso, o abuso. Tá certo? Por exemplo, o avião levou o turismo e o turismo colabora fortemente para a dissolução da família. A gente vai com a mulher e os filhos vão para uma praia. Lá na praia está mais ou menos nudista. A mulher já está com 45, 50 anos. Ele vê uma jovem ali com um exíguo vestimenta, não vou nem dizer o nome como é, mas ele já... Mas é como mostrar um assado muito rico e perfumado, é só para quem está com fome. O turismo é todo um processo em cadeia que é para afastar de Deus. Então, tirando o belo, qual é o seguinte aí, por favor? A inteligência artificial. Isso aqui tem gente que visita isso olhando, todas essas placas são iguais, não? Mas os bobos param em frente a uma placa e dizem... Aí muda de placa, vai para a mesma placa. Essa aqui que mandou um satélite à Lua. Mandou um satélite à Lua. E depois mira, foi aquela ali que calculou o túnel agora que vai da França. Ele sai de lá, o pobre vazio. Vou pôr mais um. Isso aqui o que representa? Onde funciona a inteligência artificial. Aí, É. Sala de servidores. Hã? É uma sala de servidores. É uma sala de servidores. Bom, aqui, esse é um quadro impressionista. Esse é um caso de impressionista. Eu acho que está a assinatura dele, acho que é Monet. Acho que é Monet. Aqui está a assinatura dele. Isso aqui é um terraço e o nome é Santa Adresse. Tem uma santa que chamava Adresse. Então, ali está. Agora, o que os senhores acham da atitude desse homem? O impressionismo não dá precisão. É uma pintura de sombras. O que os senhores acham da posição dele? É uma posição... Ele está bem vestido para o local, não? Bem composto pelo lugar, contemplando alguma coisa, esperando o pôr do sol, meditando. Ele está esperando o pôr do sol. Está esperando o pôr do sol. É verdade, o sol está para lá, olha a sombra dele. Está esperando o sol se pôr. Deixa eu ver, a cadeira dele é simples, muito simples, mas ela é feita rusticamente para apanhar chuva, porque ela vai ficar aí fora. Veja, isso aqui são gladíolo, como que tem um outro nome. Palma. É um grande pintor, não tem precisão nenhuma. Um de nós pode dizer, isso é um pinto. Talvez. Pega o pincel, faz um borrão aqui, olha lá. Isso aqui é gerânio. O canteiro já tem essa forma, a terra faz assim, tá certo? É muito simples. Mas a expressão dele... Então, o mar é das criaturas mais parecidas com Deus que Deus pôs na terra. Primeiro, entre aspas, vou dizer, o mar é infinito. Aqui é a linha do horizonte, mas nós sabemos que ele vai muito além do horizonte. O mar, ele muda muito. Aqui, ele está com essas ondas, encapelado. Então é interessante, parece os pensamentos. Isso diretamente favorece o pensamento.
Isso aqui deve ser a esposa dele. Também está numa posição contemplativa. Essas pequenas ondas que nós chamamos de estar encapelado. Capelas são esses pequenos ondas pequenas que fazem. Depois, às vezes, essa onda ela arrebenta só na crista. Então isso aqui fica branco, 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 branco. E parece lã. Parece que jogaram lã no mar. E eles chamam de encarneirado, moutonné, encarneirado. Parece que os carneiros soltaram ali. E, bom, de repente, ele muda. Ele fica escuro, já não é mais verde. As ondas começam a aumentar e ele a se jogar. Quer dizer, ele mudou de temperamento. A ele se jogar contra o terraço, que a gente vê que ele vai até lá embaixo, é um muro, mas devem ter aproveitado uma espécie de falésia que tem aí. Muda a cor, muda a violência e, não digo nesse lugar, mas em outros lugares, a violência dele faz tirar uma força. De onde veio essa força? De que profundidade vieram essa força? Que está pronta para destruir. E cada uma desses estados temperamentais, vamos dizer assim, do mar que Deus fez, serve para nós pensarmos em Deus. Deus se comporta assim também. Deus é fúria, Deus é imenso, e esse aspecto de uma água infinita, com um fundo desconhecido, que nós nunca vamos entender Deus, e também não podemos entender. Nem no céu, depois de 300.000 anos de céu, quem vai dizer, já dei a volta em Deus, eu não tenho mais nada que conversar com ele, já esgotou o assunto. Quem vai dizer isso? Que Deus é inesgotável, inesgotável, inesgotável. Mas na terra, de repente, a costa se muda e ele forma o mar numa pequena enseada. Nessa enseada tem um cabo que avança. Na ponta desse cabo tem um mosteiro, como nós vimos muito na costeira amalfitana. Ela é toda de... É maravilhosa, tem um castelo aqui, tem um mosteiro aqui, tem um convento, tem uma igreja. Parece um quadro, mas um quadro que não foi pintado, mas foi composto no século XVII, século XVI. Aquilo é acolhedor, então é Deus acolhedor. Há o Deus da fúria, que se levanta como um tsunami, mas há o Deus dos golfos fechados, pequenos, né, acolhedores, que mostra a bondade de Deus. Aqui é um desses aspectos assim. O gênio desse pintor, nós não estamos vendo as feições dele, mas o pintor pôs qualquer coisa que esse homem é sério, ele tá meditando. Qualquer coisa que agrada. É a arte dos impressionistas, que não são muitos, são uns 5, tá certo? Que se tornaram famosos. Portanto, tudo que nós vimos aqui está na ordem temporal. Não tem uma igreja aqui, não tem um sacerdote, isso tudo é da ordem civil, da ordem temporal. A igreja não planejou, ela inspirou, mas ela não planejou absolutamente nada do que nós vemos. Mas isto tem um contato com Deus. Pelo mar infinito, furioso às vezes, as cores que variam, o mistério do fundo, a gente não sabe o que tem lá por dentro. São peixes diferentes que estão lá. Tudo isso, quer dizer, Deus é mesmo insondável. Eu jamais não posso compreender a Deus, e dele, para mim, só vem esse acolhimento, vem o alimento. Nosso Senhor, como falou da barca, tempestade que ele mandou acalmar, quer dizer, Nosso Senhor mandou acalmar um mar furioso. Ele tem uma ideia, até para criança, tem uma ideia mais próxima
do poder de Deus. Então, tudo que nós vemos aqui é da ordem civil, da ordem temporal. Mas Deus quer que nós o vejamos aqui. Então, por quê? O católico, nós somos obrigados aqui. Aí a missa, uma vez por semana. E confissão e comunhão, uma vez por ano. Fora disso, se eu não penso mais em Deus, eu perco a fé. Qualquer um perde a fé. Qualquer um. É interessante ver como os personagens que estão aí, os dois casais, eles como que admiram essa criação. Eles estão e a respeitam. Eles estão numa posição respeitosa e como que também louvando a Deus por essa maravilha que ele criou. Essa é a atitude. Então, a inspiração tem almas católicas, Sim. mas não necessariamente não precisa estar aí, rezando o rosário, se rezar, então, claro, seria bom. Para um lugar também bem interessante para se rezar. Mas eles não estão aí rezando, estão se distraindo. Quer dizer, não estão e estão. Eles estão contemplando. No fundo, é uma oração. No fim isso aqui isso é século XIX. Essa cena já infelizmente, está lá a bandeira republicana. Tá certo? E aqui, isso é na Santa Adresse, na Bretanha. Bom, Dr. Plínio conheceu um velho maçom, positivista, ateu, que já nos seus 70, 75 anos, ele gostava dessa contemplação. Então o doutor disse, mas o senhor está contemplando o quê? O senhor não crê em Deus, o senhor não crê no céu, no inferno? Por que o senhor está dizendo? Não. Porque na vizinhança da morte nós precisamos afinar o espírito. E é aqui que afina o espírito. Ele conservava um resto de afinar, ele não ousava dizer, eu recebo graças aqui. E a gente recebe graças aqui. Aqui Deus dá graças mesmo. Aqui é uma presença dos anjos, aqui nesta cena, nesse ambiente. Agora, hoje em dia as praias não são usadas, sobretudo, para isso, não? Celso, Diga. Nelson, Sim. Nessa pintura, às vezes assistindo CDs, a gente tem que às vezes, pegar o lado negativo também, né? Sim. Aquelas fumaças ali, daquelas embarcações, Muito bem. já demonstram uma velocidade que é incompatível com essa cena. Né? Eu não ia falar nisso, mas agora o senhor revelou o segredo. É o monstro que ia devorar isso tudo. É o monstro que... Mas porque nós não soubemos controlar. Não há pecado nenhum naquelas embarcações a vapor. A maior parte ainda é a vela. Aí. A maior parte é a vela. Mas hoje em dia, o que teriam aqui? Lanchas em alta velocidade, você fazendo esqui, ele procura sensações. Você esquiou 2 horas. Depois, o que você ganhou? Excitante, não é? O negócio é bom. Quer dizer, Deus estava... E a gente sente que Deus está ausente. Portanto, a nossa luta, a luta de Dr. Plínio, é o seguinte, é uma luta na sociedade civil, na sociedade temporal, mas ela é religiosa. Ela é fundamentalmente religiosa. Tudo que os senhores veem na sede, nas campanhas, nos livros, é fundamentalmente religioso, porque a sacralidade prepara a aceitação da fé. O jeito que, se esse homem fosse fazer esqui aquático, pobrezinho, ele ia chegar em casa completamente querendo voltar para aquilo. Ele só ia se satisfazer mesmo na droga. Não é no dia seguinte que ele vai tomar droga. Pode ser que ele morra sem ter chegado à droga, mas o caminho dele era da droga. Sensações. E o homem... O neto dele aí, o homem se embrutece. E depois a vestimenta deles, ali, o estado de contemplação permite que eles tenham uma vestimenta decente. Se ele no esqui, ele não estaria com aquele... Então, um calçãozinho exíguo. É uma barbárie, Bom,
ao resultado. Ao resultado. A cachaça de São Paulo. Não, não. Não, aquilo é copo. É copo. Não tem nada a ver. Não tem nada. O que foi? Eu falei que é a cachaça de São Paulo. Não. É sim, Ah. quer ver? Eu mostro aqui, aqui, ó. Não. Aqui, Aquela ó. posição. Aqueles Mas eu vi uma palestra esses dias Sim. de uma psiquiatra e ela fala que, né, droga, enfim, álcool, mas o que mais prejudica hoje em dia são os jogos. É? Os jogos. A gente está com uma demanda muito grande de pessoal viciado no jogo. E ela falou que esse vício é muito mais forte do que qualquer tipo de droga. Que ele faz aqui na Terra. Exatamente. Aqui na Terra. Exatamente. Então, está muito mais perigoso. Sim. Né? Então, aqui nós tínhamos o cassino, né? Eu acho que ela está certa. E o que gente foi afogar, morreu afogado por causa de dívida e tudo. Mas ela fala que o álcool prejudica, a droga prejudica, mas não tanto quanto a droga. Hoje em dia. Não, o jogo. Não tanto. Eu li um trabalho que vai nessa linha. Diz que o mecanismo psicológico que leva ao vício do jogo é o mesmo mecanismo só que leva ao vício alcoólico. É o mesmo. Enquanto nos outros vícios não é o mesmo. Não mesmo. É diferente. Por exemplo, se ele é um devasso, tá certo? Indecente, ou se ele é cleptomania, roubo, é outro mecanismo psicológico. Mas jogo e alcoolismo é o mesmo. Eu acho que ela tem razão. Não, porque é mais grave o jogo. É mais, mais aí ela é psicóloga, isso eu não sabia. Não, ela é psiquiatra. É psiquiatra. Ela falou que é muito mais grave. É bom a senhora... Aqui, ó, isso aí todo mundo, os meninos aí, tudo tal de tigrinho, hoje em dia no jogo. É bom a senhora dizer isso. É bom. Não só jogo, jogo eletrônico também. Não, é tudo que é jogo. Não é só porque o jogo. Não é fechado só não. Exemplo... Jogo eletrônico, eles ficam viciados pela... Exatamente. Sensação. Sensação. Vai ganha uma sensação. Mas não. Aí quer ganhar de novo, aí outra sensação. Outra vez. Sim. É muito triste. Se esses que jogam jogo eletrônico gostassem de contemplar como aquele homem olhando para o mar. O próximo, por favor. Isso é para... agradável olhar para isso. Já vimos. Aqui repetiu. Tá certo. Não, o outro, por favor. Isso é uma espécie de jogo também, de droga. Aqui não tem nada... Eu não vou dizer que é pecado. Um foi lá e pecou porque foi a Fórmula 1. Não é isso. Não é isso que ele está dizendo. Mas o hábito de... Aquela torcida, aquela sensação... O problema é que Deus está ausente. A virtude está ausente. Qual é a virtude que você tem? Ele quer... Devemos tomar cuidado com os nossos prazeres nos quais Deus está ausente. Tá certo? Naquela cidade moderna, Deus está ausente. Naquela feira pública na Idade Média, Deus está presente. Eu repito. A velocidade do corredor. Velocidade. Ele está expondo, né? Sim, a velocidade está no livro Revolução e Contra-Revolução, de Dr. Plínio. Aliás, eu aproveito para perguntar. Essa visão que você está falando para nós, ela é original de Plínio Correia de Oliveira ou ela advém de outras... Não, a igreja conhecia isso inteiramente, tanto que ela fez o gótico. Ela quis. O gótico é um milagre. O gótico é um dos maiores exemplos da junção de Deus com o homem. Por que rezar? São 32 metros. Como um protestante, eu falei com um protestante, ele disse, ele entrou numa catedral
O que veio na ideia? Sursum corda. Quer dizer, em latim está na missa. Hoje o padre rezou sursum corda para aqueles que foram corações ao alto. É imediato. Então, ele já fez uma oração. Ele não precisaria tirar o texto, ele é protestante. Ele já fez uma oração, e uma oração muito boa. Tá certo? A igreja criou. Por fora, o sino é misteriosamente benefactor, como é que diz? Benfeitor da nossa alma. Eu nem vou entrar, eu sou fanático do sino, eu não vou descrever tudo que o sino faz. Sempre de perto, de longe, os sons diferentes. Em São Paulo, as igrejas estão proibidas de tocar sino, ó. A incomoda, tem Agora as sirenes, as motocicleta. as motos. A motocicleta. Avião caindo. Bom, mais um, acho que repete-se a maravilha, ó aqui. Tá certo. Então, o nosso futebol, né? Então, pecamos, não é isso. Eu estou dizendo, fui ao Maracanã, né? Pecou. Agora, eu fui, quando eu era menino, no Maracanã, se eu ver como uma coisa ali, os alto-falantes diziam assim, distinto esportistas, nós pedimos que na vibração que tem em relação ao jogo, não use palavras antidesportistas. Antidesportista é a palavra obscena. Hoje em dia, nem eu nunca mais fui, mas acho que eles não vão dar esse aviso. Isso porque eu disse, bom, se eu não posso dizer palavra obscena, então eu não vou. Porque uma coisa favorece a outra. Então, a palavra obscena aí, o jogador dá uma bola fora, você xinga ele. Se ele não xingar, ele não está... A mãe do juiz. Pobre mãe. Ou está em casa preparando o macarrão de domingo. De domingo ele chama ele. Mas é em cadeia, Isso. Efeito manada, né? Mais um. Acho que é o último. Isso aqui os senhores estão vendo? Chama-se A Bênção dos Campos. Não é o quadro mais bonito que eu achei. O mais bonito é de um pintor francês, Jules Breton. Porque eles estão, tá vendo? Eles percorrem os campos. Aqui não é o bispo, é o pároco, que está levando Nossa Senhora, banda de música. O outro quadro que eu queria mostrar, não consegui, estão os militares, tá certo? Estão os seminaristas, é muito bonito, dando a volta nos campos e as orações vão mudando. Eles na Europa, isso é feito todos os anos, até hoje, é um milagre. Ano passado eu fui, no dia de São Marcos, que é dia de Nossa Senhora do Bom Conselho, acho que é 25 de abril, que é a festa de São Marcos. Então eu fui na propriedade do Marquês Coda Anunciante, perto de Florença. Fizemos isso, não com essa pompa mais hoje em dia. Mas então eu fiquei sabendo que pela Itália chama le rogazioni, são as rogações. Rogam as graças para os animais que estão lá, para os animais e para as plantas mas isso ocupa o dia inteiro da pessoa. Veja, para as crianças, para todo mundo, a seriedade. Esse campo que está aqui não é só o proprietário do agronegócio que passa um trator comandado por um satélite que é bonito, né? Hoje em dia é bonito. E na hora da colheita vem dois, um atrás do outro, aquilo já vai para a China, direto, tá certo? Tá? Mas não, é a bênção de Deus. Isso é uma grande lição que tem. Graças a Deus, não é esta pompa, mas isso é feito todo ano. Eu participei, e não foi a primeira vez que eu participei. Fomos pelos campos, como padre, etc. Orações escritas próprias para isso. Isso é um livro das bênçãos, que não estão no missal. Tá certo? Bem, aqui é uma junção do campo com o sagrado. Portanto, está presente a sacralidade. A igreja que criou isso disse: o campo é meramente natural,
é preciso arar, adubar, cuidar, tirar os gafanhotos e também pedir a ajuda de Deus. E, em geral, é acompanhado de milagres que vêm. Depois eu conto os milagres que são. Mas, enfim, já está muito tarde, ficamos por aqui. Não, eu acho o seguinte, que se quiser, ainda temos um tempinho, depende aí do público. Uma pergunta que eu queria fazer. Vocês que conviveram com o Dr. Plínio, Sim, senhora. ele tinha a dimensão da semiótica? Se ele tinha a dimensão do quê? Da semiótica, o que vinha a ser a semiótica? Não, o nome eu não conheço. O que é semiótica? Semiótica quando a gente reporta as coisas num campo muito elevado, Sim. né? E que perpassa para a gente símbolos. Ah, mas sim, é tudo que nós vimos hoje aqui. Não, pois porque isso que eu queria falar. É. Tudo que está aqui está dentro da semiótica. Tudo é símbolo. Isso era a Tudo é especialidade dele, quase assim. Era a especialidade. Mas então era uma coisa assim. Faltava da alma dele. Mais da alma mesmo. Não. Que eu, por Da exemplo. vocação dele, aquilo que Deus deu para ele. Ele não atribuía assim, porque ele olhava para uma coisa e era capaz de interferir assim, de imediato, não? Pode pegar o livro que nós vimos ontem de Ambientes e Costumes, que está ali, eu vou mostrar para a senhora. É um livro de semiótica, só que o semiótica é um nome profano da sacralidade. E eles não têm a semiótica, ele faz essa relação e ponto, o que já é muito bom, mas não chega até Deus. Não vai. Obrigado. Isso também é um termo inventado pelo linguístico no século passado, nem existia. Na verdade, a semiótica roubou o que de direito é da literatura, que os gregos já conheciam. É isso? Eu fiz doutorado para aprender errado. Não. Fiz doutorado para aprender errado. Mas é isso mesmo. É isso mesmo. Olha, tudo isso aqui são exemplos de sacralidade. Aqui analisa a mãe amamentando-se. Aqui crianças comunistas, marchando. Tudo. Aqui o civil e o militar. É o mesmo homem, é o imperador da Alemanha. Mas como em civil ele não é nada, ele se confunde. Aqui ele aparece a grande... O que eu gosto muito é logo dos primeiros aqui. Eu vou... Olha, o tipo de carro. Esse carro aqui nos leva a Deus. Esse carro aí que já não existe mais. O vovozinho. Ou nos afasta. Aqui... Os homens políticos, a rainha dos Albino tinha muita admiração por ela, protestante, infelizmente, mas ela conservou tradições mais do que a Igreja Católica conservou, porque com o Concílio Vaticano foi um ataque à tradição. Aqui é o prédio da ONU, que está lá até hoje, projetado pelo grande Oscar Niemeyer, está em Nova York, e aqui uma prefeitura de uma cidadezinha. Isso não é prefeitura, não, isso é igreja. Não é igreja, não. Isso aqui é prefeitura. Tal era essa... Ah? É muito pequena a foto. Não, pode passar de um para o outro. Esse é o nome... A ONU e uma prefeitura, digamos, do interior da França. Essa parece É cidade administrativa. Que foi construída também por Oscar Niemeyer. Está fundando. Portanto, a nossa luta é fundamentalmente religiosa, mesmo quando ela tem aspectos profanos, como isto, não este aqui, pode vir, esse é o último, né? Tem o anterior, esse eu acho que é o último. Mesmo quando a gente, isso aqui, aquele lá, qualquer uma dessas outras, este é religioso, mas não é, por que ele foi no campo? Por que ele não faz? Deus ouve a oração em qualquer lugar do mundo, da terra, se for subterrâneo, debaixo do mar. Ele foi ao campo porque a pessoa sente mais a presença do campo, o cheiro da terra,
os adubos que foram feitos, como é que se diz, a umidade, tudo isso tudo é feito para nos influenciar. As parábolas de Nosso Senhor eram todos quase referiam. Continua outra coisa também no tempo, mas o senhor falou aí da mostarda, nós ouvimos hoje o Evangelho Sim. da vinha. Sim. E assim. Quando ele encontrou São Bartolomeu, ele disse, tu és Bartolomeu? Aí São Bartolomeu disse, mas como? Eu nunca me encontrei com o senhor? Como é que o senhor sabe quem eu sou? Ele disse, porque você estava há pouco ao lado de uma figueira. O que é a figueira? O que é o figo? Por que Nosso Senhor... Nada é supérfluo. Porque se a Escritura diz, nem um J, como é que é? Um J? Um J, não? Passará. Nós não podemos modificar nem um J. É porque o J é importante. A vírgulazinha é importante. Pode vir mais um para trás. Então, todo o fundo é religioso. Aqui o fundo é religioso também. Absolutamente todo. E o primeiro, aquele mercado, por favor. Bom, então, o importante é isso. A nossa luta. Porque então? Aí seria interessante o senhor fechar ou fazer uma, quer dizer, sugestão. O senhor dá uma ideia de tudo isso que é uma visão muito característica da formação que nós queremos passar para o grande. Não, tá bom, obrigado. Já tenho. Obrigado, Sr. Celso. E para o século, para consertar não só esse mundo aqui que virá com o castigo de Deus, mas também para os séculos futuros. Não, exatamente, porque isso nos chama muito a atenção. Vocês estão vendo os trajes aqui. Por que depois do Concílio Vaticano II os padres tiraram batina? Eles dão importância ao traje. Cabe a nós descobrir por quê. Por que eu não pus aí as igrejas construídas, passaram a ter forma de garagem, forma de estação ferroviária? É porque... Panetone. Tem a de Brasília, muito chama aquele espremedor de limão. Panetone. Então, porque a igreja compreendeu os símbolos, não é riqueza, todos se vestiam assim. Portanto, a nossa luta, mesmo se o invólucro é civil, o fundo é religioso. Nós lutamos pela Santa Igreja, pelo conhecimento de Deus, para a preparação das almas para que aceitem a fé com vigor. A pessoa pode dizer, não, eu não preciso entender nada disso. Eu confesso, comungo, rezo o meu texto, etc. Então você é exceção. Cuidado. Porque se Nosso Senhor falou do grão de mostarda, falou da galinha, com esses exemplos todos, Ele quer que nós utilizemos isso para irmos até Ele. Ele quer que a gente utilize isso. Era isso. Por favor. Desculpa, mas só um detalhe que eu acho que esse assunto, inclusive, uma das pessoas que mais bateu nessa tecla foi São Pio X, que era anti-revolucionário por excelência. Sim. Dizia que o modernismo era a síntese de todas as revoluções que se deram ao longo da história da humanidade, né? E como eu sou muito interessado no assunto, eu acho que não é todo mundo que tem que concordar comigo, não deve, de jeito nenhum, ninguém é obrigado a isso, mas eu acho que é muito importante a gente passar só da contemplação do problema também e pensar no nosso papel como católico. Né? Como católico. Porque ele enfatizava, por exemplo, o estudo principalmente do catecismo, a boa formação católica, até mesmo para despertar esse espírito em nós católicos, para nós cumprirmos cada um com a sua vocação, como, por exemplo, toda essa questão da beleza, né, das artes do belo. Por que a gente hoje não vê mais artes do belo? Porque ninguém mais sabe o que é beleza, né? Dostoiévski uma vez até disse, né? A beleza salvará o mundo. Só que como que ela vai salvar o mundo se não tem ninguém produzindo ela? Né? Sei lá, quem tem o dom da escultura, do desenho, da pintura,
que faça assim. Mas nós católicos, parece que nós estamos meio que inertes. Exatamente. Eu não tenho nada a acrescentar ao que o senhor disse, eu concordo inteiramente. Esse é o papel para que nós sejamos o papel dessas coisas visíveis que nos cercam, isso aqui, essa estatueta, mas isso ainda é de um santo, mas mesmo as coisas profanas, para ajudar a nossa fé, solidificar a nossa fé, porque o ambiente toca a superfície, se a alma tivesse superfície, quer dizer, não vai ao fundo. O sacramento vai ao fundo. Nada disso você pode comparar com o batismo. Nada, por quê? Esse bom comportamento não torna ninguém membro da Igreja Católica, só o batismo torna membro. Não tem a profundidade do Cristo de nenhum dos sacramentos, ele tem, muito menos da Santíssima Eucaristia, mas ajuda, tá certo? Colabora para que esse fundo que é atingido pelo sagrado. Aqui não tem nada a ver com a Santa Missa, por exemplo. Mas a maior parte do tempo, o homem passa nessa sociedade temporal. Então, Lógico. O que ele recebe da Santa Igreja, ele vai trazer para a sociedade temporal. Sim. E da sociedade temporal tem que ser um reflexo daquilo que se passa no espiritual. No século XIX, na Itália, foi a grande imigração. Foram para o Brasil, minha família veio no século XIX, 1860, foram para os Estados Unidos. Tinham cidadezinhas na Itália que eram católicas desde sempre, mas cidadezinhas com 250... A Europa até hoje tem assim, que na Idade Média tinham 350 habitantes, hoje tem 350 habitantes. Isso é comum lá. Então, eles iam, o pároco à frente, carregando aqueles estandartes, iam para os Estados Unidos. Eles tinham vencido os ataques dos protestantes, tinham vencido dos carbonários, dos maçons, etc. Tinham santos lá canonizados, solidamente. Chegavam nos Estados Unidos, a outra geração já não era católica. Já era americana. Por quê? Só por isso aqui, pelo ambiente. Tirava a raiz deles. O sujeito numa linha de montagem, o que o pobre, aquele negócio, veja quanto ganhou, soma aí, agora você aplique a juros. Então, a pessoa resiste a isso, evidentemente, pode resistir. Aliás, os sacramentos nos dão graça para resistir, mas que se não resiste, leva a pior. São Nelson, então, qual é a única sociedade de Minas Gerais que faz apologia ao belo? Aqui. Muito bem, apologia ao belo. É isso aqui. mesmo. A É isso única. mesmo. Pode ir em qualquer outro lugar que você não vê isso. E tem gente que não entendeu. É verdade. Tem gente que não entendeu. O que nós nos esforçamos aqui é trazer pessoas que pudessem influenciar seus respectivos meios do que eles aprenderam, na visão que o Dr. Plínio quis dar para os homens, sobretudo os homens do nosso tempo, porque estão inteiramente paganizados e praticamente vivendo nos últimos estertores dessa revolução que foi criando todos esses ambientes revolucionários de propaganda, de arquitetura, o que for, onde quer que nós vamos encontrar isso. Mas a gente vê que os jovens estão entendendo mais até do que outras pessoas, né? A senhora, por exemplo, o Leandro, chegou a 29, a senhora também, a Tatiana. Mas todos aqui deviam, um pouco de cabelo branco, são os dirigentes, mas temos que convencer as pessoas, levá-las a pensar dessa maneira. E o Sr. Nelson tentou mostrar aí o contraste entre uma e outra, a civilização e outra. E essa visão que o Dr. Plínio teve das coisas, da história ou da opinião pública dos homens por vocação, mostrar isso para nós. Então nós temos a obrigação de passar isso para outro. Mas é que a coisa é séria.
isso nos diferencia, nós queremos nos diferenciar por aí. Se nós não nos diferenciamos, vamos fazer o minha culpa. Porque se nós não conseguimos passar isso para os senhores também, a culpa será boa parte nossa, porque nós assimilamos o que foi possível nos senhores. Mas muita incorrespondência nossa também. Mas enfim, eu estou dizendo essa palavra para encerrar, mas eu gostaria de que outras pessoas Eu tenho que fazer só um comentário. Sim. 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 É o seguinte, eu trabalho à noite, então às vezes, com um pouco do conhecimento que eu tenho sobre as obras do Belo, eu começo a contemplar Belo Horizonte. Então, Mas paro, analiso. Porque Belo Horizonte tem um ditado. Ela tem um corpo de capital, mas a alma dela é de curral. Durante o dia que o movimento matar 2 horas da manhã acabou, não tem ninguém na rua, tem só alguns mortos-vivos andando para pagar, que são os mendigos. Só que o que acontece? Aí podem ver Belo Horizonte, antigamente, das cafeterias, da década de 40, tinha os bondes, etc. Você vê como que a Bolsa foi andando. Hoje, Belo Horizonte, você vê como que ela está, ela está abandonada, está suja, mas ela está com projetos que já foram aprovados, que está de revitalização. Fechar algumas ruas. Sobre o slide, o segundo slide aí, que tem de propagandas, já foi aprovado pela Câmara dos Vereadores. Vai ser, a Praça 7 vai ser revitalizada. Ela vai se chamar tipo Score Styles. Vai ter publicidade até de 40 metros, publicada pela Praça 7 toda. E eles estão querendo fazer de uma capital, que ela não é 24 horas que funciona, quer fazer, que ela funcionar 24 horas no comércio, principalmente ao redor da Praça 7. Esse é o projeto da Prefeitura. E, infelizmente, por um lado, que era uma cidade, Belo Horizonte, que a pessoa vinha para descansar, principalmente na época tuberculose, por café, etc. O carnaval. O carnaval antigamente era uma coisa. As famílias iam para a rua, eles se divertiam. Hoje, infelizmente, é outro. O carnaval está chegando em Belo Horizonte, primeira semana. Aliás, começou ontem o pré-carnaval. Eu já senti um pouco de impacto. O público esperado é de 2 milhões de pessoas em Belo Horizonte. Meu Deus. A maioria coisa bem recente. Né, isso é recente que eu estou falando. A maioria do público que está para chegar são LGBT. O público homossexualistas que chegam na cidade e infestam a cidade. E em festa. Em festa. Infelizmente, é o público que está vindo, que está chegando e sobrecarrega a cidade. Exatamente. Muito de fora. Só que é para você ver como que é a questão de que parece que todo mundo não percebe, mas às vezes eu me pergunto, qual que é a intenção da revolução de fazer isso dentro de uma capital que é Belo Horizonte, que era uma cidade tranquila, calma, mineiro, que é católico e tudo, e hoje vem com essa onda somente de homossexualismo. Isso só fica no comentário sobre a questão do homossexualismo, que cresceu muito em Belo Horizonte, e a questão do seu slide número 2, né, que é esse aqui que o senhor disse? É o segundo. É o segundo esse da esse aqui. Vai ter slide de 40 metros na Praça 7. Alguns prédios já foram modificados, como o edifício Acaiá, tem um restaurante lá no último andar. Tem um outro também no prédio, que é o nome, que é na Tupi Campos Bento, é no último andar. Esse aí é um público de homossexuais. Como eu faço eu trabalhar à noite, eu sei onde estão os pontos. Sei onde eles vão, esse pessoal tudo e etc. Mas fica aqui só no começo para você ver que é uma capital que eles estão tentando, quer dizer, ela tem a fama de, como diz o ditado, madrugada, mas manter isso daí aceso. Sim, precisamente. É a função, né? O senhor entendeu? Mudando o ambiente, eles querem mudar a pessoa. Mas agora uma outra coisa aí se refere a mim. Porque a gente vai ficando engessado, eu trabalho 6 anos à noite, aí fica engessado. Vai trabalhando, aí uma vez eu peguei 2 passageiros, São Paulo, capital, peguei na Avenida Santos Dumont, próximo da região mal frequentada. Eles entraram no meu carro e falaram assim, São Paulo é 24 horas funcionando, isso aqui não tem nada. Eu falei assim, olha, infelizmente não é São Paulo, que é a capital. Graças a Deus. Eu um pouco onde que é. Eu falei assim, mais uma coisa eu observei aqui. Eu falei, o que você observou? Eu começo a analisar, tem passagem que eu analiso. Muito bem, tem. Muito bem. Esse é o princípio. Qual é a sua percepção de Belo Horizonte? Me fala, perguntei para ele. São Paulo tem de tudo que você quer. 24 horas. Você precisa, você tem. Aqui não tem, mas aqui uma coisa que eu percebi que você tem, não é o meu tipo. Ele falando comigo.
Aqui você tem boate, tem sauna, tudo funciona para homossexuais. Para héteros já não tem. Aí na hora que eu percebi, então é por isso que de madrugada, eu na maioria das vezes eu carrego homossexual no carro. Por quê? É o único público que tem de madrugada, porque é dieta, tudo fechado. Então são coisas que eu não sei, o que é a revolução que está precisando nessa questão Muito especificamente. Essa é o comentário. Muito bom exemplo. Muito bom exemplo. É assim que eles... E eles têm absolutamente interesse de destruir o ar familiar de Belo Horizonte. Comentou? Absoluto. E com meios, investem milhões no carnaval. Eles investem. E essa propaganda que vai, se eu entendi bem, vão ser cartazes postos na Praça 7? Sim, nós somos pessoas de LEDs. De propaganda. De propaganda. De evento, tudo na Praça 7. O que vai haver de imoralidade aí? Para crianças que passam, uma família que não quer que vejam, hein? Em frente ao Parque Municipal, né? É uma agressão. É uma agressão feita ao bom senso. Esse é um comentário quanto, na verdade, foi bem anterior, e agora qual esse site que era quanto tudo isso, de certa forma, uma desvirtualização também. Igual o senhor Nathan tinha comentado, quanto temos que tomar nossa postura de católicos para poder enfrentar isso, seria com base nas virtudes também. Tanto a levar o próximo a conhecer, porque pelo conhecimento, primeiramente, o conhecimento superior, a pessoa vai buscar o estudo, com o estudo ela busca o conhecimento aprofundado, o conhecimento a sabedoria, com a sabedoria a contemplação a Deus. Exatamente. O Santo Tomás. Então, os atos de virtude entram neste meio caminho para poder se direcionar tanto a si quanto ao próximo do belo, bom, belo, verdadeiro, bem como buscar as virtudes reais de fato. Como, por exemplo, eu estava numa aula ontem com o senhor Iago, o pessoal do Centro Radioativo, quanto à prudência, da prudência em si. É interessante, igual a prudência ela é uma virtude especial, ela entra paralelo à arte. A arte ela é uma prudência especial. E a arte ela é uma expressão de algo. Então, se eu consigo expressar o verbo em algo que está em outra coisa, eu consigo levar o outro também ao verbo. Exatamente. É um apostolado, né? Apostolado. É um apostolado. Se relacionam com a moral também, porque eu preciso de estar ordenado moralmente, mas também aí entra a arte em ordenar tal coisa em algo, no caso a arte, algo bom, belo, verdadeiro, por exemplo, a arquitetura, nas vestimentas, na moral propriamente dita. E também a prudência no que diz respeito a si mesmo, em buscarmos essa prudência, em buscarmos o conhecimento para chegar à sabedoria e à contemplação a Deus, a fim de tanto poder fazer a vontade dele, né, que é ele próprio, bem como levar o próximo a isso também. Falando de um sentido bem geral, mas em um sentido um pouco mais aprofundado em combater a revolução. Sim. Combater a revolução, não é isso? A arte é muito importante para isso. A música, por exemplo, a música é a mais espiritual de todas as artes. Ela foi toda desenvolvida pela Santa Igreja Católica. Veja qual é a música dos árabes hoje em dia. Não tem a música chinesa, a música japonesa. A música cristã, ela tem uma estrutura e uma beleza que nenhuma outra civilização conseguiu dar. Porque ela vem da inteligentificação do homem pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a música é muito importante. A revolução, os inimigos da igreja pegaram a música. Por exemplo, hoje, o que me dói muito, quando eu vou a certas missas, a música sagrada é riquíssima, mas não eles põem violão para tocar. Mas, pandeiro. Eu vi uma freira, uma vez, uma música, ela tinha uma cuica. Mas, sim, senhora, eu saí. Era uma missa de 7º dia. E como a cuica é triste, eu derroguei. Eu saí.
Eu tinha que ir, porque era parente. Parente. Quando a música eclesiástica é riquíssima. Só o canto-chão, o gregoriano, que aquilo sim favorece. Muito mais do que aquele homem que está olhando para o mar, é a pessoa numa bonita igreja, que em Belo Horizonte tem muitas, se ele pudesse ouvir, se a igreja pudesse tocar o gregoriano. O bem que isso faz para a alma, eles só descobriram mais tarde com os estudos de psicologia. O bem que aquilo faz, a ordenação, a incitação ao pensamento, a calma, o desejo de subir e de contemplar mais e de tocar a Deus com o pensamento que aquilo gera na alma, aquilo não, a música gera. Tiraram. Vamos fazer uma interrupção, meio-dia, vamos dar alforria aí para as pessoas que então vamos. precisam sair. Agora, os que quiserem ficar, inclusive, para conversar conversar um pouco mais com o conferencista, ele deve ficar por aqui. Sim. Depois de casa. Vamos rezar o ano. Eu só sei em latim. E